vocês veem assim a China em relação ao Bitcoin, né? Assim, a China vai ser um mundo paralelo e, enfim, não vai ter Bitcoin mesmo, ou o Bitcoin vai ser só mais caro para os chineses? O que vocês acham que vai acontecer? Pergunta difícil. Contrário. Por... Eu acho que não tem Wakanda. como você ficar. Ah, desculpa, fala aí. Eita. Não, só que o Wakanda, né, nas histórias da Marvel, ela se isolou do mundo, ficou ricona lá, só pra ela. Mas a China vai ser o contrário, ela vai se isolar, porque como você tem ali um regime ditador, assim, se eles baterem o pé que eles não querem Bitcoin, eles não vão ter Bitcoin. E E não tendo historicamente Bitcoin, eles já fizeram isso, né? Isso que é uma questão. sim, Já fizeram exatamente. isso. Até hoje eu não descobri se é por ignorância ou por estratégia, né? O xadrez 500D que eles estão jogando. Pois é, pois é. Porque justamente por eles serem uma ditadura, eles conseguiriam planejar com séculos, né, de olhar para séculos no futuro, ou pelo menos meio século. Mas acho que não vai ser o caso, né? Acho que não deve ser por inteligência, deve ser por ignorância mesmo. E eu acho que o destino da China. É estranho falar isso, né? Porque todo mundo fala, a China vai flipar e vai ser maior do que os Estados Unidos, mas para mim isso não faz o menor sentido. Se você tem crescimento artificial, você tem uma coisa que está tentando ser grande baseado no que não é verdade, eventualmente vai cair. Uhum. E a queda será grande. O Jesus Cristo é foda, né? Tipo, ele tem umas frases muito boas. Né? Ele fala que a casa que não é construída na rocha, é construída na areia, ela vai cair e sua queda será grande. Cara, e tem outro fator da China que é pouco falado, mas eles têm já, tipo, no forno, assim, para começar a ter realmente as derivações disso, uma crise demográfica forte. Tipo, eles são um país que já estão muito endividados, com uma população envelhecendo a passos largos. Isso significa que tem muito mais gente para receber pensão do que para pagar pensão. Eles têm uma economia que vai sofrer cada vez mais pressão. E que você falou, todo o mercado imobiliário chinês hiperinflacionado para gerar números fictícios que eles têm um puta crescimento e tudo mais. Na boa, é um negócio que, sei lá, eu boto fé que, sei lá, nos próximos 5 ou 10 anos talvez eles consigam surfar ainda uma puta inércia, porque é um país que consegue centralizar e implementar o que eles querem, tá ligado? Isso é meio que inegável. Se eles querem, eles conseguem implementar numa certa medida. Mas aí entra a questão, será qual o tamanho dessa medida? Será que lá na China não tem o torrent, por exemplo? Será que lá o pessoal não puxa uma música pirata? Eu não sei pra falar, mas Ou se puxa. então, eu acreditaria nesse cenário também, sinceramente, tipo, eu acho Só que que nem todo mundo precisa de música, né? E todo mundo precisa de dinheiro. E é por isso que eu não acredito que a China consegue ficar imune a ter comércio com os outros lugares. Não tem como, as pessoas precisam tradar para poder sobreviver. A China não tem todos os recursos. é, eu O dinheiro flui. sim, eu tendo a ver isso, eu tento a ver que eles vão tentar segurar, mas é tipo tentar segurar a água, ela vai escapando pelo dedo, assim. Eu acho que o começo vai ter uma resistência, eles vão lutar contra, e isso no fundo talvez seja um dos motivos que eles não saiam ganhadores da tal da armadilha de Thucydides, né? Tipo, eles estão numa competição com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos conseguir ser mais esperto nessa questão de adoção, a longo prazo os Estados Unidos pode evitar a tendência que hoje em dia parece estar mais ou menos aparente, que é a China ganhando poder e os Estados Unidos perdendo poder no tabuleiro global, né? Então, assim, é interessante quanto decisões assim que o pessoal toma pensando só em uma derivada, que é, puta, banir a mineração porque eu nem lembro o que eles justificaram. Mas, sinceramente, com certeza tem alguma coisa a ver com controle e, tipo, uma ditadura não gosta de algo que represente liberdade.
Mas assim, também é um puta tiro no pé, assim, você parar pra pensar nas derivadas de maior longo prazo, assim, o tipo dreno de capital intelectual que eles fizeram ao fazer isso, tipo, eles vão se colocar atrás. É, não sei, é interessante ver tudo isso acontecendo. A riqueza do país está na mão das pessoas, são as pessoas que produzem as coisas. Então, se essas pessoas não têm os bitcoins para poder transacionar com as pessoas que têm, elas têm que comprar necessariamente das pessoas que vão vender. E nisso você já tem uma perda econômica aí, né? Então, se a China se desfizer dos mineradores, que são os que estão produzindo, estão lá cavocando o chão para procurar os bitcoins, e das pessoas que empreendem e das exchanges, ela vai se livrando de bitcoins, porque que devem estar na mão das pessoas. E é assim que eles vão empobrecer. Enquanto eles não entenderem que eles se desfizeram da melhor oportunidade que eles tinham, eles vão empobrecer. E o que é engraçado é que, tipo, eu falei do primeiro erro histórico que foi, tipo, tava me referenciando na época das navegações que eles tinham uma puta frota, estavam descobrindo o mundo e aí eles abortaram o plano de descobrir o mundo porque eles estavam importando ideias de fora e isso estava desestabilizando o império. E aí agora tem esse segundo paralelo que é isso, eles também já escolheram a prata e não o ouro, então eles já sentiram na pele nos 1800 o resultado pragmático de você escolher uma reserva de valor que o resto do mundo não concorda. Você é desmonetizado, porque você não consegue ficar só fechado entre si, você troca com fora. E se isso era verdade já em 1800 e bolinha, começo de 1900, agora tende a ser muito mais verdade num mundo que é muito mais conectado. E, querendo ou não, tipo, sei lá, o Saifedean fala no padrão Bitcoin e eu boto fé que faz sentido. O fato deles terem sido tão empobrecidos nessa questão de desmonetização da prata pelo ouro ajuda a explicar o próximo século inteiro eles terem apanhado tanto num cenário macro. Tipo, eles foram invadidos pelo Japão, que, assim, é uma ilha. Comparado com o tamanho da China, tá ligado? Não era pra isso ser viável. Não importa quão competente o Japão foi na sua industrialização e no seu ethos de samurai, e no Bushido e, tipo, kamikaze. E, tipo, não importa nada disso. Assim, não faz sentido a China ser invadida pelo Japão em condições iguais, assim. Mas as condições não eram iguais. A China foi desmonetizada, basicamente. Então, é estranho pensar isso porque eles têm um exemplo histórico mais perto ainda, e querendo ou não, eles são um povo, uma cultura que carrega, tipo, história de mais longo prazo. Eles olham para o passado e tiram lições, eles se reconhecem como um povo antigo. Então talvez isso faça eles, assim, sei lá se faria, mas da minha cabeça de ocidental deveria fazer eles ter um pensamento mais, caralho, não vamos repetir os mesmos erros de 100 anos atrás. E assim, não é parcimonioso supor que se alguém consegue publicar isso num livro que circula no mundo, ninguém entregou para um conselheiro do Xi Jinping e conseguiu fazer essa informação de alguma forma chegar em alguma das partes interessadas. É isso que eu acho doido também. Tipo, eles estão A dando esse. epigenética não contribuiu nesse caso, então, ainda. Né, no caso deles, não incentiva nem um pouco a liberdade e a criatividade, né? Talvez eles sejam, em uma linguagem mais metafórica, mais autômatos, né? Tipo, mais robozinho mesmo e com menos espaço para contestar e para ser diferente. Tipo, essa personalidade que a gente tá falando dos bitcoinheiros, talvez lá tenha menos proporcionalmente, porque lá eles foram mais treinados e mais condicionados e eles acreditam mais numa cultura assim há muito tempo. Tipo, querendo ou não, a cultura do confucionismo já tem essa questão de você ver seu lugar na natureza e que uma vida bem vivida é uma vida que você realiza a sua função. Tipo, acho que eu assassinei o confucionismo nessa descrição, mas direcionalmente é alguma coisa assim, sabe? Que fala pra pessoa entender o lugar dela no mundo e para ela cumprir seu papel de uma maneira boa para a sociedade e manter a paz no reino, no império. É tipo assassinando muitas provavelmente derivações filosóficas do confucionismo. Ele foi adotado como religião na China também por causa disso. Ele ajudava muito a manter uma coesão cultural e uma paz, assim.
Alguma coisa de boa deve ter no confucionismo, porque uma coisa que durou tantos séculos se conservando ali, deve ter realmente bons fundamentos esse negócio, mas essa parte aí realmente soa como um aspecto negativo, né? Cara, é foda. Isso é aquela questão cultural que aí eu não sei te responder o que eu acredito, É porque cultural, isso que eu ia falar. é, Cultural. tipo, e é foda, porque cultural também tem um quê de subjetivismo e relativismo, mas sei lá, eu já vi pessoas, sei lá, eu tenho, meu avô é indiano, então eu tenho interesse em ler coisas sobre a Índia. Uma coisa que eu li há um tempo atrás que me chamou muito a atenção é que tem várias mulheres lá que preferem ter o casamento arranjado. Porque o pai é mais sábio e sabe o que vai escolher pra ela, ela não tem muito essa pensamento em escolha e tipo vai fazer acontecer numa família que encaixa e faz sentido. E tipo, sabe aquele fenômeno que chama paralisia por muita opção? É tipo paralysis by analysis em inglês. É tipo você ir na gôndola do supermercado e tem 30 opções de batata Ruffles ou de biscoito. E aí você fica olhando lá e no final você não sabe o que você quer e você não quer nada. E é isso, tipo, às vezes informação demais não é necessariamente positivo. Trava o cérebro de muita gente, assim, é meio engraçado pensar isso, mas realmente sobrecarrega a memória RAM da gente. E aí abre as portas para outro assunto completamente diferente, né? Mas essa questão do casamento é realmente interessante para pensar que o que faz um casamento durar bem durante muito tempo é você juntar duas pessoas que têm bons fundamentos, né? Aí elas tendem a se dar melhor entre elas, por mais que talvez elas não se amem tanto assim. Mas se são duas pessoas que são dóceis, que são racionais, que tomam boas decisões, esse casamento tende a dar muito certo. Por outro lado, se você juntar duas pessoas que são completamente apaixonadas, mas que não têm fundamento, na verdade você tem uma bomba. E faz todo sentido que os pais tomem uma decisão melhor com base em fundamentos, porque eles não estão preocupados com a questão da paixão, eles vão simplesmente ignorar essa parte. Na minha cultura, a figura da casamenteira ainda é muito presente na cultura judaica, cara. Não que eu tenha, que meu relacionamento tenha surgido assim, mas eu vejo que tem muitos exemplos de sucesso, de relacionamentos estáveis e amorosos de pessoas de casamento arranjado. Porque elas já compartilham de valores, assim, e questões muito fundamentais. O custo de transação fica baixo. A minha esposa estudou comigo na faculdade, né, que é a nossa igreja laica, né, hoje em dia, né? Então, é, assim, cumpre essa função matrimonial também, né? Já tem um pouquinho de intersecção aí. Já ajuda no custo da transação.